Agora, olha, para vocês que estão nos acompanhando agora, são 9 horas e 21 minutos, a gente vai detalhar para vocês mais duas questões envolvendo P. Diddy. Daqui a pouquinho eu vou trazer a fala do Trump, que viralizou, Sim. Fez até o 50 Cent ameaçar que vai para a Casa Branca, e a gente vai detalhar isso para vocês. E tem também essa nova semana, né? O que a gente pode esperar. Mas, para vocês que estão nos acompanhando agora, se vocês puderem, rumo aos 200 likes, senta esse dedo no like e ajuda a gente, não é, Felipe Reis? Afinal de contas, mínimo, o like né, é gente? muito importante. Se vocês gostam, claro, do trabalho que a gente está fazendo por aqui. Certo? Vamos para a treta? Vamos. Porque é o seguinte, a treta se resume em Trump declarando estar aberto à concessão de um perdão presidencial ao P. Diddy, que ainda está preso lá em Nova York, sob todas as acusações mais graves possíveis que a gente está abordando por aqui. O presidente americano disse não acompanhar o caso de perto, mas está ciente das denúncias, que incluem relatos da Casey e de várias outras assistentes aí sobre agressões, estupros e atos de violência. A declaração, gente, do Trump gerou muita reação, tanto na imprensa quanto no debate público. Entre elas, a do 50 Cent, o rapper 50 Cent, que disse que vai à Casa Branca garantir que Trump esteja ciente de quem é P. Diddy. Como é que está a repercussão dessa fala, Carla? Isso foi bastante problemático. Mas primeiro as pessoas precisam entender que o presidente dos Estados Unidos, a qualquer momento, pode conceder um perdão. Independente do tempo ou da fase. Não precisa esperar nem acabar esse julgamento. Ele pode. Se ele quiser hoje falar... Não vai P. ter a Diddy... Suprema Corte entrando Não vai. Uma vez que ele reconheça, que ele conceda esse perdão, não significa que o P. Diddy não tenha cometido os crimes. Perfeito. Ele pode, enfim, terminar ali o julgamento, mas ele será perdoado. O que acontece? Quando o Trump fala isso, ele traz muitos problemas para os seus assessores. Nos Estados Unidos, as eleições são um pouquinho diferentes das nossas aqui. Nós vamos ter aqui vários, né, cargos que precisam ser reocupados, principalmente em estados-chave nos Estados Unidos. Então, quando a gente para pensar, né, no Partido Republicano, é um partido mais duro em relação à questão de crimes. Os crimes do P. Diddy são muito graves. Muito direita, graves. né? Exatamente. Direita. Então, isso não pegou muito bem. As pessoas não gostaram, porque não é um partido liberal. É um partido conservador. mais conservador, exatamente. E a gente tem que parar para pensar que ele teve ali, na época das suas eleições, um número muito grande de votos de mulheres ali da periferia. Ou seja, a gente está falando ali que isso é complicado. Como é que você vai conceder perdão para um homem que abusa da dignidade sexual de mulheres? Isso é muito... Assim, não foi legal. O Trump fala umas coisas e depois, assim, né, os assessores ficam correndo para tentar consertar ali o mal feito. O que ele falou, né? Por que ele falou? E não significa, gente, que ele vai conceder o perdão. Tá? Mas já deu... Já deixou aí. Mas o que né? acontece? Gente, olha... Como que esses perdões acontecem? Na grande maioria das vezes é mais no final do mandato do que no começo. Pra sair correndo Mas e ficar o quietinho. Trump Apaga a luz. O Trump não quer saber, ele já concedeu vários. Mas aí tem uma coisa muito interessante do 50 Uma loucura Cent. ele fazer isso, hein, Carla? Muito. Isso aí vai ser... Vou contar para as pessoas, o 50 Cent e a Mary J. Blige estiveram no tribunal do P. Diddy. Assim, Nessas últimas semanas. Exatamente, de forma muito discreta, eles têm conseguido entrar e acompanhando ali algumas partes. Ou seja, o 50 Cent está Lá. empenhado. O 50 Cent detesta o P. Diddy. E o 50 Cent é uma pessoa muito vingativa. Gente, teve um evento, ele tem uma briga também com Kanye West. Você sabe o que ele fez? Ele comprou metade dos ingressos para o show do Kanye West flopar. Ele é esse tipo de pessoa. Sim. Ele vai lá, ele compra, se não comprar tudo, que é assim, para não ter uma viva alma e ninguém aparece. Esse é o 50 Cent. E aí, o que acontece? Mas Trump e P. Diddy foram amigos durante muito tempo. Inclusive, olha, tem até uma frase do Trump que ele chamava ele de fantástico, meu amigo. Olha, a fotinho, olha o Trump. Uma a Melania, lenda. Exatamente, eles frequentavam festas de galas e eventos juntos. Mas o que acontece? Em 2015 teve uma ruptura. O Diddy começou a ficar furioso com a entrada dele na política.
E aí, em 2020, ele criou um movimento chamado Our Black Party. E disse que o Trump precisava ser banido. Ou seja, eles brigam, né? Porque ele disse, se ele for eleito, a gente vai ter uma guerra racial. O que acontece? Ele chegou a apoiar o Biden, ao invés do Trump. O Pediri apoiou o Biden. Apoiou o Biden. O Trump, por sua vez, disse que essas questões não influenciariam num perdão. Que o que influenciaria seria se o julgamento estaria sendo justo. Sim. E aí, hoje é uma relação fria, inexistente. É lógico que eles têm ali, o Pediri deve ter ainda amigos com alguma, né, vamos dizer, influência para conseguir ali um perdão. Mas eu acho que, efetivamente, isso é muito mais uma frase lacradora do que ele vai fazer. Ô, Carla, peguei as aspas aqui do Trump só pra gente analisar. Ele diz o seguinte: não tenho acompanhado o caso com muita atenção. Ele gostava muito de mim, ele e o Pediri, né? Gostava muito de mim, mas acho que quando me candidatei, esse relacionamento acabou. E aí ele diz o seguinte: bem, ninguém perguntou. Eu sei o que as pessoas estão pensando nisso. Eu olharia os fatos para fazer qualquer julgamento. Claro, mas, ok. Essa frase, olhar os fatos, sim. Agora, cogitar o perdão é que é o problema da história e, obviamente, que isso viralizou. Isso vai trazer um problema político muito grande para a direita mundial, né? Não, porque como assim, é que o Trump isso vai... não pega bem. As mulheres, né, que apoiam o Trump são mulheres conservadoras. Não aceitam esse tipo de crime. E os homens também. Então, assim, não é legal você perdoar alguém que comete crimes como o... Porque, de novo, o perdão não isenta o crime. Exato. E aí, mas isso é muito interessante porque o 50 Cent está crescendo. E o 50 Cent odeia o Pediri porque ele diz o tempo todo que a morte do Notorious B.I.G., quem promoveu essa morte foi o Pediri. Agora, você sabia que o próprio 50 Cent, ele é uma lenda no significado assim, que ele tomou vários tiros, né? Do ex-segurança, se não me engano, foi do Mike Tyson, e ele sobreviveu a todos esses tiros. Ele tomou tiros em várias partes do tipo corpo. Tipo o Tom Cruise, né, do rap. Não, ele é tipo um duro de matar. Ele é difícil de matar. E aí ele voltou, ele ficou alguns meses andando de andador, né? Assim, tomou tiro no rosto. Que doideira, hein? Teve uma alteração na voz dele. E quem vai fazer o grande lançamento do 50 Cent é o Eminem. E essa frase do Trump, será que não interfere no julgamento? Porque eu fico pensando... Qual frase? Essa questão que ele abriu de que pode dar o perdão. Mas se tivermos... Ele diz que vai olhar os fatos, né? Mas se tivermos uma questão de algo que ele entenda que está fugindo... Posso ser muito sincero com vocês? Pegando um português absolutamente claro. Né? Claro. Se o Trump conceder perdão ao Pediri, isso é a tradução do rabicó preso. Exatamente, com certeza. Tradução perfeita do rabicó preso. Mas... Tem caroço no angu, Porque Carla. falar isso agora, gente. Tem caroço. Gente, agora. Se ele... Uma coisa é falar, tal, não sei o que, você solta na empresa. Mas se ele partir pra ação... Já era. Gente, vocês estão brincando, eu acredito, porque eu acho bem difícil. Ele concedeu perdão para algumas pessoas que invadiram o Capitólio, né? Logo no começo do mandato dele. Assim, a gente precisa aguardar. O Trump gosta de trazer essas frases de efeito. Ele fala umas coisas que não se concretizam. Isso é do perfil dele. Isso é ele. Ele conhece como a mídia funciona. Então, todo mundo vai falar dele, ele ganha atenção. Total. Então, assim, isso é muito naipe dele. Eu não acredito que ele vá conceder perdão algum. Veremos, Eu não acredito. Veremos.